Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a ler comigo o Salmo 112. Louvado seja o nome do Senhor. Estar aqui em cima, confesso que é uma coisa muito difícil. Você está no altar, você está no Santo dos Santos, requer uma responsabilidade muito grande. Estar diante da igreja requer uma responsabilidade muito grande. Que o Senhor esteja comigo em cada palavra. Amém? O Salmo 112 começa nos dizendo: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro, nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado. Range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Os irmãos podem se assentar. Queria agradecer ao pastor Tony e à pastora Vanessa, que me deram a oportunidade de estar ministrando nessa noite. Nós de nós mesmos não temos nada, mas o Senhor é grande e bondoso para conosco. E nós podemos trazer a palavra de Deus a todos os irmãos. Eu meditava no Salmo 112 durante essa semana. E eu queria muito trazer alguma história em cima disso. Alguém que escreveu, o autor desse salmo. Mas ele não tem uma autoria certa. E aí eu comentava com meu esposo: por que eu estou procurando autor? O autor é o nosso Senhor Jesus, é Deus. É Ele que nos inspira. E eu lendo o tema do culto, o culto das causas impossíveis, aquilo que é impossível para nós. E o Senhor me levou ao Salmo 112. Porque o Salmo 112 é a felicidade dos justos. E aí hoje, quando a gente estava prestando culto ali embaixo, o pastor Enzo subiu para cantar. E ele começou a cantar. Se está sofrendo, louve. Se está chorando, louve. Nunca vi um justo sem resposta. Glória a Deus. E aí eu falei para o meu esposo: isso confirma no meu coração aquilo que o Senhor me colocou nele. A primeira palavra do Salmo 112 é aleluia. Aleluia significa louvem ao Senhor. Aleluia é um comando de se louvar ao Senhor. Aleluia são 3 salmos, o 111, o 112 e o 113. Eles 3 começam dizendo aleluia. Louvem ao Senhor. Os 3 salmos nos implicam uma visão de triunidade. Louvem ao Pai, louvem ao Filho, louvem ao Espírito Santo. Se você está aqui hoje, esteja certo da sua missão na terra, que é louvar ao Senhor. Nós estamos aqui, nós estamos de passagem. Nós não estamos definitivos nessa terra. Nós estamos aqui cumprindo uma ordem do Pai. Nós estamos passando por aqui e a nossa missão é louvá-lo. Eu convido vocês cristãos a louvarem a Deus, a dar atenção a esse chamado. Que nós possamos fazer isso ao invés de muitas vezes murmurar. Que nós possamos louvar ao Senhor ao invés de muitas vezes nos rebelarmos contra Ele. Que nós possamos fazer isso ao invés de muitas vezes duvidarmos do poder dEle.
A canção nos dizia: se você está chorando, louve. Na nossa angústia, nós devemos louvar. Na nossa alegria, nós devemos louvar. Você deve louvar com o seu coração, você deve louvar com suas mãos, você deve louvar com o seu corpo físico, você deve louvar com o seu espírito. A ordem é certa: louvem ao Senhor. Por que esse salmo começa com isso? Porque aqui é uma partida, é um início de uma jornada para aquelas coisas impossíveis que só Deus pode realizar na sua vida. A gente precisa de coisas impossíveis todos os dias. É possível para você sozinho se levantar e andar? É possível para você sozinho enxergar? É possível para você sozinho falar? Talvez estejamos esperando coisas tão sobrenaturais e tão extraordinárias que não prestamos atenção no ordinário de Deus. Você não presta atenção, mas todo dia no seu almoço está lá a comida. Você não presta atenção, mas todo dia você abre os olhos e vê. Você não presta atenção, mas você escuta todos os dias. Isso são coisas sobrenaturais que eu e você não faríamos sozinhos. São coisas impossíveis para nós. Mas Deus é o Deus do impossível. Ele torna tudo isso possível para você todos os dias. E Ele nos diz: aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor. E aí, eu me pergunto, qual é o temor que nós estamos falando aqui? Há duas visões para o temor. O temor de medo, o temor de espanto. Você teme ao Senhor como Adão? Quando ele ouviu os passos do Senhor no Éden, ele temeu ao Senhor. Você teme ao Senhor por medo do castigo? Por que você teme ao Senhor? Ou você teme ao Senhor como aqueles discípulos no barco que viram Jesus andando sobre as águas e temeram? Ou vocês temem ao Senhor como aqueles mesmos discípulos no barco que viram Jesus acalmando a tempestade? Há um temor de medo, há um temor de reverência. Mas nos dois temores, a Bíblia diz que como é o feliz o homem que teme ao Senhor. Provérbios nos diz isso também. Só que de uma forma linda, que fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios 1:7. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Será que nós estamos sendo sensatos? Será que nós estamos caminhando para as coisas impossíveis de uma forma sensata? Será que nós tememos? O Salmo 111 é o complemento do Salmo 112. E diz lá no 111:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. O nosso caminho aqui para as coisas impossíveis requer de nós bom senso. Nós desejamos coisas de Deus, almejamos as coisas de Deus, mas nós devemos ter cuidado, porque nós devemos ter bom senso. Qual é o temor que nos faz levantar todos os dias? Aquele temor que diz: hoje eu vou venerá-lo, porque Ele merece, a Ele a honra, a Ele a glória. Ou aquele temor de: o que eu fiz ontem? Deus viu e agora? Os dois temores são válidos desde que tenha mudança dentro de nós. Desde que as coisas se transformem dentro de nós. O temor do Senhor é válido e nos dá sabedoria. Porque aquele que teme ao Senhor, Ele não faz de novo. Conversava um dia com a Carol. Às vezes negar a si mesmo é levantar de manhã e não é não desejar mais fazer aquilo, é desejar sim.
mas não fazer, porque tememos ao Senhor. O temor do Senhor nos revela que nós olhamos para nosso problema e nós temos um Deus tão espantosamente grande, que nós tememos e nós sabemos que esse Deus, Ele pode com todos os nossos problemas. Mas para isso nós requeremos bom senso da nossa parte. E ele continua dizendo que aquele que teme ao Senhor e também tem prazer nos seus mandamentos. Salmo 119 nos fala muito da palavra. Como faz o jovem no seu caminho, de acordo com a palavra. Guardei a palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O temor do Senhor nos faz nos deleitarmos nas palavras que Ele nos disse. Às vezes nós esperamos tanto uma resposta diante dos que os irmãos vão falar, diante daquilo que a gente espera que falem lá, que revelem, que digam. Mas a maior revelação está aqui nas suas palavras, nos seus mandamentos. Aquele que ouve a palavra, aquele que se dedica na palavra. Aqui tem todas as respostas, é um manual da vida do crente. Aqui diz quando você está triste o que você precisa fazer. Aqui diz quando você está chorando o que você precisa fazer. Aqui diz quando você está feliz o que você precisa fazer. Esperamos coisas impossíveis de Deus e não valorizamos aquilo que Deus já nos deu, que está na nossa mão, que está ao nosso alcance. Estudar a palavra para entender as promessas dele, porque ele diz assim: os seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. O Senhor não esquece as promessas. Você e eu, nós podemos esquecer as promessas que Ele tem para nós, mas Ele não esquece. Ele honra com a sua aliança, Ele honra com o seu pacto. Nós não, nós somos finitos, nós somos maus. Ele é bom. Ele cuida de nós. Josué diz isso, que todas as promessas Ele cumpriu. Todas. Às vezes a gente fica reclamando, né? Nossa, mas não está dando certo. O Senhor prometeu. Todas as promessas Ele cumpriu. Você crê que Ele pode cumprir com as promessas na sua vida hoje? Louve a Ele. Louve ao Senhor. Aqui, esse versículo me mexe muito comigo, porque diz: seus descendentes serão poderosos na terra. É a primeira bênção. Você teme, você busca a palavra e aí Ele te abençoa. Onde que Ele começa te abençoando? Ele começa na tua casa. Ele começa com a tua família. Aqui nós temos pais, mães, tios, avós. Aqui nós temos filhos. O lar, a família, é onde a gente aprende e depois a gente sai para viver aquilo que aprendeu. Qual mãe não quer que seu filho seja íntegro, que seja abençoado nessa terra? Qual pai que não quer ver seus filhos prosperarem? Essa palavra mexe demais, porque os seus descendentes serão poderosos na terra. Deus, Ele não esquece das promessas que Ele fez. Ele está dizendo, Ele está te prometendo. Eu não estou falando da promessa que alguém te revelou, eu estou falando da promessa que está aqui agora. Ele está dizendo a você que se você temer e tiver prazer nos seus mandamentos, os seus filhos serão poderosos, serão uma geração abençoada, serão homens íntegros. Vamos ver a promessa do Senhor explícita aqui. Levem isso no seu coração. Se eu temer, Ele me prometeu. Se eu buscar os seus mandamentos, Ele me prometeu. Feliz é o homem que teme ao Senhor, que cuida e anda reto na sua palavra. Lembra todo dia
Não vou fazer isso, eu vou ser fiel, eu temo ao Senhor. Por quê? Porque a minha geração, os meus filhos, os meus netos, os meus sobrinhos, os meus irmãos, as gerações anteriores, os nossos pais, os nossos avós. Quando eu tinha uns 13 anos, eu orava para o meu avô ir para a igreja. Eu dizia, um dia eu vou ver ele sentado do meu lado na igreja. Ele ficou 40 anos longe dos caminhos do Senhor. E no mês passado, ele estava sentado do meu lado na igreja. As gerações anteriores. Seja sensato, tenha bom senso, ande nos caminhos do Senhor. As promessas dele são inúmeras para nós. Mas como que nós vamos conhecer as promessas do Senhor se nós não se aplicamos na palavra? Ore as promessas do Senhor. Neemias, ele tinha que reconstruir um muro, ele tinha que buscar onde não tinha, e ele orava as promessas do Senhor. Ele dizia: Senhor, lembra que o Senhor disse que não ia abandonar o teu povo? Ele conhecia as promessas porque ele conhecia a palavra. Você conhece as promessas de Deus? Você pode se ajoelhar e dizer: Senhor, o Senhor prometeu. Conheça as promessas do Senhor. Ore as promessas do Senhor. Aí o impossível de Deus vai fazer valer em tua vida. Vai fazer valer na nossa família. E aí ele continua: grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Grande riqueza há em sua casa. Davi nos fala: eu já fui novo, agora eu sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. A casa de vocês vai ter fartura, gente. E eu estou falando aqui de 2 alimentos. Eu estou falando daquele que a gente come no domingo, pai. E eu estou falando que a gente come na segunda, e na terça, e na quarta, o arroz e feijão. Mas eu estou falando daquele também que quando as veredas estão muito tortas e quando nossos caminhos estão muito cheios de pedras, a gente olha para o céu e diz: Senhor, eu estou aqui porque eu sou justo, eu temo ao Senhor, me alimenta, me cuida. E aí ele vem lá e diz assim: se atentamente ouvires a Deus, se ouvir os seus mandamentos, bendito você será no campo, na cidade. Você não precisará ir atrás das bênçãos, porque elas virão até você. Aí eu lembro dessa promessa e eu digo: opa, não há pedra que o Senhor não possa tirar do meu caminho. Não há buraco que Ele não me faça pular. Não há medo que faça eu parar. As promessas do Senhor, elas são inúmeras e nós devemos conhecê-las. Feliz é o homem que guarda os seus mandamentos, e a sua justiça dura para sempre. Glória a Deus. E a sua justiça dura para sempre. Nós não somos justos, nós somos justificados. Se nós nascêssemos sem a graça do Senhor Jesus, todos nós nasceríamos condenados ao inferno. Aqui os nossos pequenos cantaram: mas que pena, eu pequei. Quando nós nascemos, nós já estávamos entregues à iniquidade. Nós não tínhamos mais salvação. Aí Jesus veio e nos justificou. Foi o seu sangue na cruz que nos justificou. Foi o seu sangue na cruz que fez eu e você termos a chance de morar no céu. Ele pegou um escrito de dívida e colocou lá: está pago. Tetelestai, está pago. Ele pagou por mim e por você. Nós não merecíamos. Nós éramos maus, somos maus. Tudo que se vê em nós, eu li esses dias isso, que for bom, não é nosso, gente. O Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. E aqui diz que a sua justiça dura para sempre. Ou seja, estamos justificados para sempre. Estamos aqui prontos para ser salvos por Ele, porque Ele já pagou a nossa dívida. Ele levou consigo na cruz, naqueles cravos, Ele levou consigo.
E nós só temos que atentamente ouvir os seus mandamentos. Nós só temos que temer ao Senhor, venerar o seu nome, a Ele a honra, a Ele a glória. Nunca vi um justo sem resposta. O irmão cantou aqui. Ah, mas Deus não me responde. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Nada te falta porque você tem Ele. No mundo a gente tem aflição, mas a gente não precisa temer, porque Ele venceu o mundo por nós. Somos justificados para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, para quem é compassivo e para quem é justo. Gente, a gente lê aqui, diz: a luz raia nas trevas. E aí, continua assim: para o íntegro, para quem é misericordioso, para quem é compassivo e para quem é justo. São coisas 28 de Jó. Fala do temor do Senhor, da sabedoria do Senhor. E fala da luz também. A luz, Ele nos acende. Ele nos acende. Glória a Deus. Em Salmos 18:28 diz: Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Aqui está dizendo que a luz raia nas trevas para o íntegro, porque aquele que não é íntegro vive nas trevas. Para quem é misericordioso, porque aquele que não é misericordioso vive nas trevas. Aquele que é compassivo e justo, mas aquele que não é, vive nas trevas. O Senhor nos acende, porque Ele é íntegro, justo, compassivo. Ele nos acende. O Senhor diz que Ele é luz e que nós devemos ser luz com Ele. Eu conto uma história para as crianças que a lua não tem luz própria, ela depende do sol. Então, durante o passar do tempo, o sol vai mudando de lado e vai ficando escuro. E a lua, ela acende com o brilho do sol, porque ela não tem luz própria. Vocês e eu e nós não temos luz própria. A nossa luz, ela vem do nosso sol, que é Jesus. Você só está aceso hoje, você só brilha nas trevas, porque Ele te acende. Como que nós vamos nos afastar dEle, se é Ele que nos acende? Feliz o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Feliz é o homem que empresta. E eu fiquei muito presa nessa palavra, porque eu pensei: meu Deus, como que isso funciona? Como que isso funciona? Como que é isso, Senhor? E aí fui lá para Levítico 25, 35 e 36, que nos diz: se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajude-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Feliz é o homem que empresta com generosidade. O irmão Arthur dizia: façam de coração. Não façam porque a outra mão fique sabendo. Façam porque vocês amam o seu próximo. João nos fala que aquele que é amigo, aquele que ama de verdade, ele dá a vida pelos seus irmãos. Esse, gente, é o caminho para as coisas impossíveis de Deus. A gente quer, deseja, pede e pede. E aqui a Bíblia nos diz: faça assim, 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 e acontecerá as coisas impossíveis. E aí nós pegamos e passamos de percebido nessa parte e vamos embora, e vamos pedir. O Senhor,
Ele põe os nossos inimigos por escabelos nos nossos pés. O pastor Tony estava lendo aqui. Os fostos eram trancados de noite. Eles rangiam os dentes, como diz a palavra. Eles invejavam. Porque o justo, aquele que é justificado, ele prospera. Você que tem uma casa grande, você tem prosperidade. Você que tem uma casa, uma mansão, você tem prosperidade. Você que tem uma casa pequena, você tem prosperidade. Você que ainda não tem a sua casa, você tem prosperidade. Tem gente que é tão pobre, mas é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. A única coisa que ele tem é dinheiro. Quando a gente entende a prosperidade do Senhor na nossa vida, gente, as coisas vão mudando. A gente vai dando valor pro prato de arroz com feijão. A gente acha lindo quando tem um ovo frito com virado, né, pai? A prosperidade, ela está implícita em nós. Quando nós andamos e chegamos nos lugares, a gente é próspero, porque as pessoas olham para nós e vê o brilho do Senhor Jesus em nós, porque Ele não deixa a gente mendigar o pão, porque Ele abençoa a nossa casa. Tem gente que tem mansões e que não são felizes. Aonde que está a nossa felicidade? Aonde que vocês entendem que é a prosperidade? Ser próspero é levantar todos os dias com saúde. Ser próspero é agradecer a Deus todos os dias. Entendam que eu já vivi o impossível de Deus. Eu estou falando com poder de causa. Talvez o inimigo tenha tentado contra a minha vida lá no ventre da minha mãe. Desde lá, ele usou do médico. O médico fez com que eu tivesse problema no fêmur. Demorou muito tempo para a gente poder corrigir isso. E nem foi o médico que corrigiu. Fiz muitas cirurgias, passei por coisas terríveis. E um dia, eu estava na igreja e o irmão orou por mim. Os irmãos que verem eu andando tortinho aí não têm ideia do quanto era mais curta uma perna da outra. E eu sentei na cadeira e o irmão começou a orar. E acreditem, a minha perna cresceu. Glorifiquem o Senhor. Ele é grande, louvem a Ele. E aí passou da outra. E ele falou, para aí, fica a outra do mesmo tamanho. Vocês acham que eu não sei o que é impossível para vocês? E aí eu fui crescendo e fazendo muitas cirurgias. Aí teve um dia que eu fui tirar um pino do meu quadril. E eles me aplicaram um monte de anestesia e nenhuma pegou. E eles cortaram no vivo. A minha mãe desmaiou. Eu gritei. Mas eu quero que os irmãos entendam que nessa minha caminhada desde a infância, eu nunca reclamei. Eu sempre fui feliz. Eu conto para minha filha que eu tive que andar de muleta uma época. E foi uma fase incrível na minha infância. Eu andava voando com aquelas muletas. E isso, gente, que eu quero que vocês entendam. O médico disse, ela não vai poder ter filhos, porque se ela engravidar, a barriga dela vai pesar demais e o quadril dela, e ela não vai poder andar. A minha filha tem 11 anos, ela é linda. A gente procura o extraordinário de Deus. Eu estou apresentando a vocês. Eu fui crescendo e muitas coisas foram acontecendo comigo. E o inimigo sempre tentando contra a minha vida. Um dia eu estava lá no sofá com gesso que era no corpo inteiro. Eu não podia me mexer. Eu não podia virar de posição. Eu não podia virar para baixo. Era meu pai que colocava eu para lá e eu para cá. E deu uma tempestade. E ele começou a me cobrir com tudo que ele enxergava, porque entrou água na nossa casa. Entrou por debaixo, gente. Não entrou pelo teto, não. A água era tanta que começou a entrar pelo ralo e inundar a casa. E ele pegou um rodo e começou a puxar água. E eu lá no sofá, sem poder me mexer, sem poder ajudar. Eu não chorei, não. Eu comecei a pensar em Deus.
E nisso meu pai começou a cantar: acalma-te vento, acalma-te mar, Jesus ordena e eu continuo a navegar. E a chuva parou. Vocês querem um impossível de Deus? Eu estou contando para vocês. E eu fui crescendo, e quando cheguei na vida adulta, passei por mais um monte de trabalho. Conheci meu esposo maravilhoso, que é a bênção da minha vida, que está sempre do meu lado. E agora, o ano passado, eu trabalhando, prensei minha mão numa máquina. E fiquei durante 40 minutos presa na máquina. Um rolo pegou minha mão e não tinha o que tirasse. E durante os 40 minutos que eu fiquei presa, eu louvei ao Senhor. Eu não derramei uma lágrima, irmãos. E isso não é mérito meu, porque eu não sou nada nem ninguém. Isso é mérito totalmente do Senhor. E Deus foi preparando pessoas ao meu redor, e as pessoas foram chegando perto, e todas crentes e todos cristãos. Eu dizia: ore por mim, vá lá orar. E chegou um irmão, e esse irmão ficou encostado, me olhando desesperado. Eu falei: não me olha, vá lá orar. E eu saí daquela máquina depois de 40 minutos. Eu não tinha mais pele na minha mão. Os meus 3 dedos estavam completamente expostos. Eu gritei, eu não desmaiei, eu não fiz nada disso. Eu mexi minha mão. E aí perguntei pro médico: e agora, doutor? Aí ele falou assim pra mim: eu não sei. Era para estar sangrando e não tá. Era para você estar desmaiada e você não tá. Ele é o Deus dos impossíveis. Eu só sei, Maísa, que você vai ter que fazer cirurgia. E eu lá, gente, com a mão aberta, sem pele nenhuma. Falei: então tá bom, vou ligar pro meu marido. Com a outra mão, eu peguei meu celular e liguei pro meu esposo: amor, eu sofri um acidente aqui no trabalho. Ele foi: sério? Eu: um pouco. Eu não derramei uma lágrima e fui pro hospital. E na ambulância, a irmã cantava assim pra mim, a enfermeira: tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, Ele sabe de tudo. E eu fui orando com ela e cantando com ela, e a mão lá. E o motorista chegou em 15 minutos em Ponta Grossa. E quando nós chegamos lá, eles falaram: tem que sedar ela, mandaram receita de sedação. Aí a enfermeira falou: eu não sei, porque ela está conversando. Sem remédio, gente. Eu fui para lá sem remédio. Era para mim ter tido uma hemorragia. E aí, eu e meu esposo ficamos esperando o impossível de Deus. Ficamos esperando. Eu vou tomar uma. Nós achamos que da noite pro dia ia voltar tudo a carne, né, amor? Nós tinha tanta fé nisso. E foi passando os dias e aquela mão foi ficando mais feia, sabe, pastor? E eu falava: ué? E aí, quando eu fui na minha 3ª consulta, abreviando para vocês, o médico falou assim para mim: Maísa, você tem uma regeneração incrível. Porque no dia eu fiz a cirurgia, na primeira cirurgia na quinta-feira. No dia que você fez a primeira cirurgia, você não tinha mais tecido gorduroso. Você não tinha mais os nervos dos seus dedos. E aí nós ia fazer um implante. Nós ia tirar do teu braço e ia pôr na tua mão. Mas você tem uma regeneração incrível. Porque no dia seguinte, quando você foi fazer esse implante, tinha crescido tecido gorduroso, nervos, as veinhas andavam no lugar. E aí, tudo que a gente precisou fazer foi tirar a pele da tua barriga e colocar na tua mão. O milagre de Deus já foi feito na sua vida. E você está esperando mais o quê? O milagre de Deus já foi preparado. O Senhor te dá ele todos os dias. E eu lá esperando algo maior. A gravidade do acidente era tanta que eu podia não estar com os meus dedos aqui. E eu falei pro doutor: doutor, o meu médico passou de madrugada. E ele não falou mais nada. E tudo bem. Isso são coisas impossíveis de Deus. É admirável, é extraordinário. Mas o que eu valorizo nessa minha caminhada de 29 anos é o ordinário. É acordar todos os dias, é voltar a morar perto dos meus pais,
da minha família, é almoçar os domingos todo mundo junto, é acordar e ter um emprego para mim ir. O que eu valorizo todos os dias é a minha filha que cresce em graça e em conhecimento. O que eu valorizo todos os dias é ter um esposo de verdade do meu lado, sacerdote do meu lar. O que eu valorizo, gente, são as coisas que a gente acha que são do dia a dia. Eu já vi o impossível de Deus, mas o que eu valorizo são as coisas que a palavra nos diz. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Aquele que é justificado, ele age com honestidade. E aqui diz que ele conduz os seus negócios com honestidade. Quem aqui nunca ouviu falar, morre lá alguém, nossa, mas aquele lá, aquele era honesto. Aquele lá, meu Deus do céu, o nome dele é limpo a vida inteira. E quem aqui não tem orgulho de dizer, meu nome é limpo? O justo será lembrado. Você é lembrado só porque você foi justo, gente. Você foi íntegro. Você agiu com honestidade. Ele não teme as más notícias. O seu coração está sempre confiante no Senhor. O justo, ele espelha o caráter de Deus. Ele não se abala por coisas do dia a dia. Ontem nós tivemos uma grande tragédia. Todos já ouviram falar. Dentro de uma escola com crianças. Era para hoje, todos os pais de muitos lugares estão todos se descabelando. Não querem mais mandar os filhos para a escola. Vai ter outros ataques. E aí o Salmo nos diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Debaixo das suas asas, os nossos filhos estarão seguros. Debaixo das suas asas, Ele cuidará de nós. E quando nós mandarmos os nossos filhos para a escola, eles estão debaixo da bênção do Senhor, da graça do Senhor. Profetiza na sua casa. Olha para o seu filho e diz, ele vai ser grande, abençoado. Ele vai para a escola e vai voltar 100%. Quando a Maria começou a estudar esse ano, eu me descabelei. Ela vai andar 2 quadras sozinha. Meu Deus! E aí quando eu entendi a grandiosidade do poder do Senhor, hoje ela me manda um áudio, tô indo, mãe. Isso para mim é uma coisa de se valorizar. Sabe, de tarde, quando vocês chegam em casa e vocês têm as pessoas que você ama para você reclamar às vezes, e você chega em casa e tem a pessoa que você ama para você abraçar, ou às vezes você nem está em casa, mas você manda uma mensagem dizendo, oi, aconteceu isso, e aquela pessoa te responde porque ela te ama. Isso, gente, é para se valorizar. Todo mundo aqui tem alguém que ama. Eu tenho. Todo mundo aqui tem para onde voltar. Isso é as coisas impossíveis de Deus. O seu coração está seguro e nada temerá. As más notícias não assustam. Assusta, a gente fica triste, o nosso coração fica partido. A gente ora por aquelas famílias. Mas a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a nossa casa, não adianta ter 10 mil câmeras de segurança, não adianta ter 2 seguranças no portão, não adianta, você pode estar junto com o seu filho, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, você pode estar junto, se o Senhor não guardar, nós não podemos. Então nós não tememos, o nosso coração é seguro. Por quê? Por que o nosso coração é seguro? Porque o nosso coração está ligado no céu. Porque a Bíblia diz que aonde estará o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Eu pergunto a você, aonde está o seu coração hoje? Pare de murmurar. Pare de dizer que não está bom. O Senhor está te mostrando todos os dias a grande misericórdia dele para com você. Pare de dizer, Deus não vê, Deus não ouve, Deus não faz.
Ele te mostra todos os dias. Você que não vê, abra seus olhos, peça para o Senhor, me mostra, Senhor. Talvez eu tenha passado por tudo isso na minha vida, que é só um pouquinho ainda que eu contei, para me entender, para abrir os meus olhos. Então não deixe isso precisar acontecer, para você entender aquilo que é bom na sua vida, aquilo que Deus te dá todos os dias. Meu Deus. Vou terminar, irmãos, perdão. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. A sua justiça aqui diz: no final você verá a derrota dos seus adversários, reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre e o seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado, range os dentes, definha, o desejo dos ímpios se frustrará. O pastor Tony nos contou aqui que eles expulsam Isaac, expulsam lá, não querem saber, porque eles veem a prosperidade dele, os rebanhos, tudo, eles não querem ver. O justo não quer ver você bem. O justo, o ímpio quer dizer, não quer ver você bem. E para finalizar, irmãos, me perdoem pelo horário, no amor não há medo, 1 João 4:18. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando nós finalizamos essa mensagem, o que Jesus quer dizer para nós? Antes vocês temiam demais a mim, mas quando vocês me amam, vocês não precisam ter medo. Quando vocês me amam, vocês não fazem por medo. Quando vocês me amam, o temor é lançado fora, porque Jesus é o nosso verdadeiro amor. Eu peço desculpa por se alongar e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.